Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso diário devocional. Hoje vamos falar sobre a força de vontade versus o poder de Deus. Tudo o que fazemos vem de uma ideia, um pensamento, uma decisão e, a partir disso, nosso corpo reage e traz os resultados daquilo que a gente pensou. Então, se você sente vontade de comer, você vai lá na cozinha, procura algo para comer, vai na geladeira ou compra algo que você quer comer. Se você sente sede, você vai procurar água. Se sente vontade de ir ao banheiro, você vai. Ou seja, há coisas em nossa vida que só depende apenas de nós. Não somos robôs programados para fazer algo. Nós temos vontades, temos sentimentos, desejo, alegria, tristezas e etc. Ou seja, você não pode pedir para alguém beber água por você. Eu não posso pedir ninguém para tomar banho por mim. Há coisas que só nós podemos fazer por nós mesmos. Ninguém pode fazer nada daquilo que só nós podemos fazer, ainda que essa pessoa lhe ame muito, ainda que essa pessoa tenha um amor imenso por você. Ela não pode comer por você, não pode ser feliz por você, não pode viver a vida por você. Então isso nos leva à consciência de que nós não somos uns seres qualquer. Não somos qualquer criatura de Deus. Deus nos criou assim e justamente para que tenhamos liberdade de escolha entre o bem e o mal, entre o certo e o que é errado. Quantas pessoas desejariam não ter que sair de casa pela manhã para trabalhar porque sabem que terão que se encontrar com aquele chefe grosseiro, sem nenhuma simpatia e nem empatia pelos funcionários, que os trata às vezes tão mal, mas precisam ir, porque sabem que se não trabalharem, perderão seu emprego e não receberão salário no final do mês. Então elas se sacrificam, saem às vezes e no frio, ou tem que pegar uma condução com aqueles ônibus sempre lotado, ou às vezes ela queria descansar e sabe que tem que ir, então, ou seja, sempre vamos estar tomando decisões ainda contra a nossa vontade, mas que é necessário fazer. Sempre nós vamos ter o privilégio e a oportunidade de escolher. Então, se nós fazemos o que é certo, o que é o bom, vamos colher o fruto e os resultados daquilo. Do contrário, também a mesma coisa. Se nós plantamos, colhemos o fruto da desobediência, de maldade, de pecar contra Deus, se a gente trata mal as pessoas, a gente vai colher nossas consequências. Vamos entender melhor sobre isso no nosso manual de estudos. Desde já, prepare seu caderno e sua caneta, se possível, coloque um fone de ouvido para evitar interrupções e que você possa se concentrar nesse momento. Abra seu manual de estudos, que é a Palavra de Deus, em Zacarias 4:6, que diz assim: Não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Todos nós sabemos sobre força de vontade. Força de vontade é aquela coisa que nos faz rejeitar um chocolate com calda. Mesmo que cada célula do nosso corpo grite para que comamos. Força de vontade é aquela coisa que céus e os atletas profissionais nos dizem que usam para derrotar a competição. Então,
Força de vontade e disciplina são importantes e vitalmente necessárias para uma vida bem-sucedida. Mas força de vontade sozinha não será suficiente. Determinação faz você começar e mantém você em movimento por um tempo, apenas por um tempo, mas nunca é o suficiente para levá-lo até a linha de chegada. O que aconteceria se, em vez de recorrer primeiro à força de vontade em seu momento de necessidade, você se voltasse para Deus? Deus, ele sempre libera o seu poder em sua força de vontade e a energiza para levá-lo até a linha de chegada. E Jesus disse em João 15:5, diz assim: sem mim, vocês não podem fazer nada. Esta é uma das lições mais importantes que podemos aprender se quisermos aproveitar a vida que Jesus morreu para nos dar. Então vou deixar aqui registrado um forte exemplo de força de vontade. Podemos citar Daniel e seus amigos, quando estiveram na Babilônia. Quando eles foram levados cativos para a Babilônia, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles receberam a oferta de comer os manjares do rei, que incluíam alimentos e bebidas que iam contra os princípios de Deus. No entanto, Daniel decidiu firmemente em seu coração não se contaminar com aqueles alimentos. Então, eu acredito que eram também alimentos oferecidos a ídolos, a coisas, ocultismo, essas coisas que havia, né, naquela época daquele povo, que era totalmente diferente das tradições do povo judaico, do povo judeu, do povo de Israel. Então, mesmo eles correndo o risco de sofrer punições, ele teve essa força de vontade para se manter fiel a Deus. No final, sua obediência trouxe muitos resultados. Deus honrou, e ele e seus amigos se tornaram mais saudáveis e sábios do que os outros jovens que comeram da comida do rei. E esse exemplo nos ensina que mesmo diante das pressões e desafios, podemos sim escolher e obedecer a Deus e manter a nossa fé, confiando que Ele nos fortalecerá. Um outro exemplo bíblico, e o maior de todos, que mostra força de vontade, é a do próprio Senhor Jesus, quando Ele esteve no Getsêmani, na noite antes da sua crucificação. Então Jesus sabia que ia sofrer dores extremas e seria entregue para morrer. Ele estava muito angustiado e orou. Ele dizia: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Você quiser conferir, vai em Mateus 26:39. Então, mesmo sentindo medo e sofrimento, Jesus teve força de vontade para obedecer ao plano de Deus. Ele poderia ter desistido, mas ele escolheu cumprir sua missão e dar sua vida para salvar a humanidade. Então, esse é o maior exemplo de força de vontade, porque mostra que mesmo que quando algo é difícil, devemos nos manter firmes na vontade de Deus. Jesus nos ensina que a verdadeira força vem da entrega total a Deus. Então, nossa oração do dia é a seguinte: Pai, Deus, capacita-me a confiar na Tua força, não apenas na minha força de vontade, para terminar forte e cumprir o Teu propósito para a minha vida. Amém. Essa foi nossa mensagem de hoje. Colocar toda a nossa força em Deus e não somente em nós mesmos. E assim vamos fazer muito mais daquilo que a gente necessita e precisa,
porque vamos estar realizando não somente a nossa vontade, mas a vontade de Deus. E Ele nos dá essa capacidade. Que Deus abençoe a todos. E se você gostou dessa mensagem, compartilhe com alguém que você sabe que precisa. Nosso desejo é que muitas pessoas sejam alcançadas através do poder de Deus e que sejam abençoadas. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para que você receba a notificação de todos os vídeos que vamos estar subindo aqui. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima.